Ontem, conversando com o Arno dos Santos, ele disse: Pitoli, é só o início de uma batalha. Qual é a tua avaliação diante do que vivemos essa semana, Du? Porque essa semana, né, Pitoli, a gente conseguiu fazer um feito aqui que é difícil falar porque, poxa, principalmente eu e Paulo Figueiredo, a gente estava dentro, mergulhado nisso tudo, né? Mas é um feito histórico. A gente, pela primeira vez, está trazendo à mesa do tabuleiro político um fator que pode propiciar a virada de mesa. Que fator que é esse? É a Lei Magnitsky. Né? É o congelamento dos bens do Alexandre de Moraes, é o congelamento das contas bancárias. Então, ainda é pouco perto da maldade que ele cometeu para tanta gente. Tá? Dos milhares de inquéritos, das centenas de condenações. A gente conhece bem essa história, né? A grande imprensa está descobrindo agora que... eu vi o vídeo da Eliane Cantanhede, né, da Globo News, lamentando, não, como é que podem pegar um passaporte de um ministro da Suprema Corte? Eliane, eu conheço uma pessoa que ela deu, não foi nem R$1.000, acho que foi para um ônibus ou foi para ajudar naquelas quentinhas lá que faziam durante o tempo de acampamentos, né, em frente a QGs. Ela tem casa em Miami também. E ela perdeu o passaporte, porque o Moraes achou que dá ali R$600, R$700 para ajudar uma manifestação, que isso daí fosse um ato antidemocrático. Né? Mas até mesmo o pessoal da grande imprensa está começando a acordar para isso daí que aconteceu. E vocês podem reparar, se vocês forem pegar, por exemplo, a fala do Barroso, foi ontem, ou anteontem, né? A nota que eles fizeram do STF, e lembrando, não foi uma manifestação assinada por todos os 11 ministros, porque o Alexandre de Moraes não conseguiu sequer ter a maioria do tribunal apoiando a ele. Foi uma manifestação, né, encabeçada pelo presidente da Suprema Corte, e ele, xoxo, quase chorando, dizendo, não queremos o conflito. E aí a gente se pergunta, onde é que foi parar aquele homem corajoso que disse, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, ou do Alexandre de Moraes, né, dizendo que pode colocar um porta-aviões aqui no Lago Paranoá, que eu não vou recuar. Então isso tudo é para mostrar para vocês da fotografia daquilo que está ocorrendo nos bastidores. As coisas estão mudando. Eles achavam que iriam conseguir fazer o Trump recuar. Primeiro o Barroso disse que o Trump estava tendo uma falsa ideia da realidade, que o STF brasileiro defende a democracia. E o Trump continuou. Poxa. Então a cada momento em que o Alexandre de Moraes tomava uma atitude, o Trump dobrava a aposta. É o que estava no nosso plano desde o começo. Eu e Paulo Figueiredo, a gente sempre falou abertamente, existem duas coisas que são constantes, são permanentes nesse processo. Número 1, o Lula sempre vai falar besteira. Muito. E número 2, né, o Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta. Então, nesse contexto, o Alexandre de Moraes, ele, por exemplo, dobrou tanta aposta que ele mostrou o dedo para torcedores. Você acha que ele está preocupado com se ele está eleito ou não? A tornozeleira eletrônica do Jair Bolsonaro proibiu ele de falar comigo, né, pai de falar com filho, etc. O que os Estados Unidos fez? Tornou público, né, os 8 vistos americanos dos ministros do STF, mais o PGR e algumas outras autoridades que foram retirados. Depois, mais para frente, né, o Moraes ainda conseguiu mandar ordens de censura contra a Rumble, fez, né, ordens contra o Rodrigo Constantino, mesmo hospitalizado. Aquele vídeo dele no hospital viralizou, né, durante seu tratamento de câncer, tendo que responder a fatos do passado, né, ações judiciais por vezes inócuas, mas era o Alexandre de Moraes mostrando que ele estava dobrando a aposta. E os Estados Unidos finalmente desagam agora na chamada Lei Magnitsky. E não só na Lei Magnitsky, né? Você está vendo, tem porta-voz do State Department, tem nota da Casa Branca, tem novos fatos com relação à tarifa, tem a seção 301 indo adiante, que podem culminar também em novas sanções. Então, pela primeira vez, meus amigos, o STF está acuado, o STF está nas cordas. Nós não conseguimos isso nem quando Bolsonaro era presidente. Com todo respeito ao presidente Bolsonaro, porque também lhe faltou muito respaldo interno. Sim. Mas isso daí traz uma luz no fim do túnel. Porque as pessoas falam, mas Eduardo, como é que pode? O Trump está tomando uma ação comercial, que são as tarifas, para, né, tentar resolver um problema judicial, de crise institucional do Brasil, de perseguição política. Meus caros, quem é que disse que as tarifas são meramente para uso comercial? O Trump ele é disruptivo. Ele está utilizando essas tarifas para fazer geopolítica, para pressionar e ter os resultados que ele deseja. E assim como ele, melhor do que ninguém, sabe que um tribunal pode perseguir uma pessoa utilizando argumentos jurídicos inexistentes, ele pode também, sem nenhum argumento jurídico, parar de perseguir. É isso que ele está fazendo. O STF mudou 2 vezes, finalizando, Pitoli, mudou por 2 vezes a jurisprudência da corte para atrair para si a competência do Jair Bolsonaro. Eles fizeram, né, pela primeira vez, um juiz participou da delação de um delator, e mesmo que a lei diga que esse ato seria inválido nessa circunstância, eles estão considerando ainda a delação do Cid. Existe uma coleção de arbitrariedades e nulidades nesse processo, que aos olhos de qualquer democracia normal ocidental, ele seria nulo de pleno direito. E o Trump está expondo isso para o mundo. Né? Teve o porta-voz do State Department ontem, né, o Pigott,
expondo isso daí, você teve a declaração da Casa Branca, e você vai ter várias e várias outras oportunidades isso daí acontecendo, porque Alexandre de Moraes agora se tornou famoso. Eu mesmo, no meio dessa pancadaria toda, no dia da Lei Magnitsky, eu fiz aqui um tweet um pouco mais extenso, e fiz questão de colocar ele italiano, e marquei algumas autoridades italianas na intenção de que ele chegue até ao governo da Giorgia Meloni, mostrando que, olha, vocês estão tentando extraditar a Carla Zambelli baseados nos argumentos de um notório e internacionalmente conhecido violador de direitos humanos. Perfeito. As ordens do Alexandre de Moraes, elas vão ficar cada vez mais fracas. Cada vez menos gente vai cumprir. Estamos tentando aí, né, soltar aquele pessoal que está na Argentina também, perseguido do Alexandre de Moraes. Então agora a gente tem, Pitoli, finalizando, uma real possibilidade de mudar esse jogo. E eu acho que a Suprema Corte vai entender, por bem ou por mal, que eles não podem seguir abusando do poder da sua caneta.